Oi, pessoal! Eu estou de volta aqui na Multiclínica com a Letícia Bácaro, que vai hoje, dessa vez nessa matéria, vai mostrar na prática com criança como que funciona a acupuntura, para você aí de casa ver mesmo como que funciona, como que é, se a criança, né, não tem agulha ou com agulha. A Letícia vai falar tudo, vai explicar tudo e vai mostrar hoje, né, Lê? Tudo bem? Tudo bom, Cá? Tudo bem, pessoal? Então é isso, né, Lê? Hoje você vai mostrar pra gente como que é. Isso, porque o pessoal ainda tem muitas dúvidas se a acupuntura ela é recomendada e utilizada, né, em nenê, em criança, em adolescente ou até mesmo daí no caso para pessoas que têm um pouco de medo de agulha. Então a proposta hoje é conversar um pouquinho como é feito o tratamento da acupuntura sem a utilização da agulha, focado no caso aqui para criança. Então nós vamos falar rapidinho de algumas patologias que os pais procuram, tá, para tratar criança, e depois nós vamos mostrar um pouquinho para o pessoal ver, então, na prática, observar como é feito esse tratamento. O máximo, a gente gosta de ver, isso vai ser muito bom para vocês acabarem de tirar o resto das dúvidas que faltam mesmo, porque vendo, né, a gente vê outra coisa, né, Lê? Exatamente. Então, para a gente depois partir para a prática é o seguinte. Então, como nós vamos trabalhar a acupuntura com criança? Nós não vamos utilizar agulha até os 7 anos de idade. Antes, então, dos 7 anos, nenê, criança, como nós vamos utilizar? Existem outros materiais, além da massagem, tá? Ou do estímulo dos pontos com a própria mão ou com algum outro instrumento. Nós vamos utilizar esses materiais, então, para estimular o ponto, substituindo a agulha, tá? Aí existem diversos pontos e na prática a gente já mostra e eu vou falando cada um. E o medo, geralmente, ele acaba sendo dos pais, né? Mas coitado, a criança é pequena, ai, a criança não para quieta. Então, por conta até disso, de criança ser um pouco mais difícil de ficar quietinha, a sessão de acupuntura para criança ela já é reduzida, então o tempo é menor, vai no máximo 20 minutos, tá? Existem uma grande quantidade de tratamentos que a gente coloca esses materiais e a criança vai para casa, assim como a aurículo, que os adultos já estão acostumados a ir embora da sessão com as agulhas na orelha. Para a criança a gente coloca daí não só na orelha, utiliza também outros pontos com esses materiais e a criança vai para casa. Por quê? Para ir ao longo da semana potencializando esse tratamento. Não fica só restrito aqui. Então vai ajudando e contribuindo então com a melhora. E depois, quando a criança já tem em torno de uns 7, 8 anos, na primeira vez a gente também não usa agulha. E aí ao longo que a criança vai se acostumando, vai entendendo, né? Vai pegando confiança no acupunturista. Então, aí aos poucos e com muita conversa, né? Se os pais também colaborarem, não ficar falando, ah, a tia vai pôr agulha em você. Pelo amor de Deus, né? Então, nós vamos, então, tentando, né? Aos poucos, põe uma agulha um dia, ver como que a criança vai reagir. Geralmente, a hora que eles percebem que não dói, que não tem problema, eles deixam e até gosta depois. Então, é assim que é feito. Mas se acontecer o caso depois da criança já ser maior e não quiser também, a gente daí não coloca, nem tenta, né? Mas tudo isso a criança ela tem que ir pegando confiança e tem que ir gostando. E eles gostam, eles vão embora com o esparadrapo, né, com os pontos, com os materiais, e eles adoram, e chega na outra semana, tia, não caiu, ou então, ai, tia, caiu, fui nadar, caiu. É muito legal, eles participam. E o legal da acupuntura para criança é que o resultado ele é muito rápido. Ah, é mais rápido que o de adulto? Sim, o resultado é muito rápido, porque até os pais percebem isso. Porque a criança, ela acaba não tendo essa desconfiança
que os adultos acabam, né, tendo. De, ai, será que funciona? Mas como assim? Você põe agulha no meu corpo e quer que eu me cure? A criança, ela já não tem isso. Então, ela não tem esse preconceito. Então, quando você faz o tratamento, ela simplesmente responde sem nenhuma dúvida. Então, a resposta para a criança é muito rápida. Que massa. E aí, então, assim, quais são os tratamentos mais recomendados, né? Na verdade, tudo, né? Qualquer patologia, qualquer distúrbio que a criança tenha, você pode utilizar a acupuntura, mas geralmente os pais procuram a acupuntura para quê? Criança que faz xixi na cama, quando tá naquela fase de fazer xixi na cama e não, né, não consegue, tem muito medo. Medos noturnos, né? Medo de escuro, medo de dormir sozinho. Medo de ir para outros lugares da casa sozinho. Medo de ir para outros lugares na casa. Então, a gente trabalha muito isso. E as outras comuns de criança, né? Gripe, sinusite, bronquite. As alergias da vida, né? Que agora é o período de judiação das crianças. Exatamente, não só as alergias respiratórias também, as dermatológicas, principalmente nenê, né? Nenê tem muita alergia no começo da vida, né? Então também, para nenê aí, as cólicas, a má digestão, refluxo, tudo isso a gente consegue trabalhar com a acupuntura e sem utilizar a agulha. Ai, que máximo que é isso. Isso, e o nenezinho também começa a dormir, ele fica mais calmo. Ele né, porque você percebe que a criança, quando ela tem um refluxo, quando ela tem a cólica, além do choro, ela manifesta, ela fica irritada, nervosinha, você consegue perceber isso na criança, né? Esse descontentamento. Então, a acupuntura, ela ajuda muito também. Também, aí nesse caso, a gente também faz uma sessão na mãe, pra mãe. Pra mãe também ficar mais calma, né? Porque também é um período de adaptação dos dois, então a mãe também precisa desse cuidado, né? Dessa atenção. Então a gente também vai focar na mãe, tá? E aí na prática a gente mostra e conversa mais um pouco. Olha, Renata, a minha irmã, tá precisando trazer a Lala aqui pra fazer acupuntura. Faz 2, 3 meses que essa menina tosse. Ninguém descobre a alergia dela do que é. Uma hora tira não sei o que, não resolve. Uma hora tira não sei o que, não resolve. Já tomou antibiótico não sei quantas vezes que eu já sou contra também. Já falei pra parar com isso. E a menina não para de tossir, uma judiação. Olha lá, vem aqui pra Letícia, que vai melhorar, curar essa tosse da Lala. Tadinha, é um pecado. Isso mesmo, pode trazer ela lá, que a gente conversa com ela e aos pouquinhos a gente vai tratando a tosse. Viu? Mas ela vai conseguir ficar deitadinha aqui? Você usa uma lábia bem boa. Se ela não param, né? se ela não ficar deitada, a gente utiliza muito o colo da mãe. Deixa a criança, e isso, a criança pode ficar sentada no colo da mãe, isso vai passar uma confiança para ela. E a gente vai fazendo a sessão com a criança no colo da mãe. Nenê, por exemplo, é totalmente no colo da mãe. E aí, 1 aninho, 2 também. Se a criança quiser permanecer no colo da mãe, não tem problema. Se não, a criança deita na maca, a mãe também pode ficar perto. Geralmente, com criança, as mães ficam presentes na sessão, tá? A mãe fica junto e... Então, a gente pode usar o colo da mãe, não tem problema. Ai, que legal. Aí, tudo resolvido, tem que trazer ela lá e pronto, final. Isso mesmo. Então, agora a gente já vai pra prática ou você quer ainda falar mais alguma coisa pro pessoal? Não, acho que a gente pode ir, então, pra prática e aí eu vou complementando. Então, vamos lá. Agora, nós estamos com o modelo mais lindo que a gente podia arrumar. É claro, o meu filhote, que já não tá mais nem naquela fase muito criança. E também ainda não é um adolescente, né? Tem só 11 anos. Ele tá mais pra aborrecente. Oh, fase difícil, gente. Mas agora, então, a Lê vai mostrar como que faz em criança, adolescente. Aqui, com o Fernandinho, que é o nosso modelo de hoje, né, Lê? Isso. Então, para começar, eu vou utilizar uma técnica, tá? Que chama cromoterapia. O que ela faz? É o seguinte,
nós vamos estimular os pontos da acupuntura. Então, é o ponto igual a gente usa para adulto, normal, fica no mesmo lugar, na mesma região. Então, eu só vou estimular com outro material que não é a agulha. Então, no caso aqui, eu vou usar uma caneta que eu acendo e ela vai transmitir uma cor. Então, aí de acordo com o diagnóstico, de acordo com o que a criança tiver, né, do que o tratamento pedir, exigir, eu vou utilizar, tá? Então, aqui, para mostrar só, supondo que o Fernandinho tivesse, muita dor de cabeça, então eu vou trabalhar um pouquinho o ponto aqui, o IG4, para reduzir, então, essa dor de cabeça. Então, na cromo, são alguns minutinhos, 1 minutinho no máximo, que eu vou colocar a caneta perto e a luz verde vai agir, então, estimulando o comprimento da onda verde, vai estimular essa região, tá? Então, é mais ou menos isso que nós vamos fazer com todos os outros pontos de acordo com a necessidade. Então, com a criança, é a mesma coisa, a gente também tem que fazer a avaliação. Geralmente, se a criança for muito pequena, daí quem responde, óbvio, é a mãe, para conseguir buscar o que é que está gerando aquela patologia naquela criança. E aí, de acordo com o resultado, a gente escolhe a forma de tratamento, que seria melhor. A cromo quase sempre acaba entrando, porque é muito fácil, né? É rápido, é 1 minutinho que você coloca nos pontos. Não machuca, porque não fura, não perfura, né? Então, é bem fácil e eles adoram a canetinha colorida. Imagino, vai querer até levar embora pra casa a canetinha. E aí quer colocar outra cor, mas eu quero a rosa, né, menina? E menina, eu quero o azul. É muito legal. E aí, a gente, então, trabalha dessa forma. E aí, havendo a necessidade, né, de outros locais, de outros pontos, a gente segue o tratamento. Tá? E a luz é sempre a verde, ou como você disse, tem a azul, tem a rosa, cada uma tem um significado, precisa ir trocando as cores ou não? Isso, dependendo da forma de tratamento, eu vou utilizar um comprimento, porque cada cor ela tem um comprimento diferente. Certo. Então, dependendo para o que eu quero tratar, eu vou usar uma cor e um ponto. Então, é tudo uma combinação. Para explicar aqui fica muito complicado, que é muita combinação de ponto, de cor. Mas, assim, para entender, é mais ou menos isso. É a utilização do estímulo da cor nos pontos de acupuntura. Então, é tranquilo. Veja só, não doeu, né? Tranquilo, né, Fer? Tranquilo. E essa, então, é a cromoterapia. Muito legal, Lê. Isso. Aí, partindo, então, daquela ideia que eu já comentei de fazer rapidinho a sessão aqui e depois utilizar os materiais na criança para que ela vá para casa e fique ao longo da semana. Então, aqui, só para mostrar uma outra alternativa que seria... Lê, pega aqui. Essa daí é a sementinha de... Essa é de camomila. A gente pode utilizar os princípios de várias sementes, também de acordo com o que a gente quer atingir, né? De acordo com as regras da fitoterapia. Então, eu monto aqui, eu fiz um apanhado de semente de camomila e, no caso, vou colocar aqui no ponto. Da dor de cabeça, no caso. No caso, por exemplo. Isso. E aí, eu coloco e ele vai ficar pelo período de 4 a 7 dias. Ou até durar, né? Se não cair, porque às vezes, dependendo da região, acaba por utilizar muito, sai. Mas então, essa também é uma outra alternativa. Também podemos usar outras sementes, tá? Como urucum, tem a semente de mostarda, que é muito famosa, a gente utiliza na aurículo, né? Aí até para adulto. Mas aí, de acordo com o que a gente quer, a gente pode buscar uma semente que tem o princípio, tá? Que vai, então, estimular aquele ponto que eu quero para tratar. Certo. Agora tem outro material. Isso. Também, para mostrar outra forma, tá? Aqui eu utilizo muito também para criança o stipper. Stipper?
Isso. Que é uma pastilha que contém pó de silício, tá? Ela também é usada para estimular, para fazer a circulação da energia, tá? Muscular. Isso também a gente pode usar para atleta, para ficar uma semana. Ah, que legal. Isso, a gente pode usar para dores, para várias outras questões. Quando a gente percebe que precisa dar uma intensificada na sessão, além das agulhas, então a gente também pode usar isso aqui. E no caso de quem não quer agulha, então também utiliza, tá? Então eu posso, dependendo do que a patologia que ele tiver, nós podemos usar então aqui a mesma coisa. Vai colar e vai para casa ficar de 4 a 7 dias, ou até cair. Então, no caso, supondo aqui que ele tivesse uma dor no braço, e aí eu vou colocar aqui nesse ponto. Aqui. Para então circular a energia do braço dele, para estimular. Ou então, alguma outra patologia que utilizasse esse ponto. A mesma coisa. Fica aqui, lembrando que isso a pessoa segue com a vida normal. A criança tomar banho, ir na natação, ir para a escola, não tem que ter cuidado, tirar e colocar. Então, os pais também podem ficar despreocupados com essa questão do cuidado, né? Se tem que tirar para tomar banho. Não. Deixa Geralmente... aí, ele fica até quanto ele aguentar. Exatamente. Exatamente. Ele fica o quanto aguentar, não tem problema. Certíssimo. Olha, e aí, que nem dói nada. Não é fácil. Um outro material também que a gente pode utilizar são esse... Aqui, você quer mostrar? Vamos mostrar. Ele é feito de prata, o nome dele é Apong. São esferas de prata que também, colocadas na região de pontos de acupuntura, vão fazer sempre o estímulo. A acupuntura, qualquer material que você utilizar, ela vai seguir sempre 2 princípios básicos. Ou estimular a energia circular, ou no caso, se tiver uma energia muito acumulada, ela vai dissipar a energia. Então, independente do material, o princípio é sempre o mesmo. Fazer a energia se equilibrar. Se está em excesso, nós temos que sedar. E se está muito fraco, nós temos que estimular a energia. Então, a mesma coisa. Então, aqui eu vou colocar aqui nesse ponto. E também o mesmo. Esse material, inclusive para adultos, eu gosto de utilizar muito para dor. Tem mostrado muito resultado, tá? Principalmente para hérnias de disco, dores de joelho. Esse material aqui, os pacientes, eles gostam muito. Ai, que massa. Eles até pedem, eles falam, eu quero, eu gosto. Porque às vezes sempre pergunto, você quer ir para casa? E eles sempre querem, porque ajuda muito, tá? É bem legal. Então, esse dá para adultos. Bom, todos, né? Todos. Para adulto. Tanto para criança como para adulto. Isso, todos servem para os dois. E aqui também, no caso, é ímã. Olha, o ímã. Um ímã. E aí também, seguindo o mesmo princípio de sedação ou de tonificação, eu vou trabalhar com os polos desse ímã. Polo positivo ou polo negativo, dependendo do que eu quero. Então, também é a mesma coisa. Dependendo do que eu quero, eu uso o polo positivo, o polo negativo e vou trabalhando. Então, aqui eu vou pôr no pescoço. Supondo que você teve uma torcicolo. Tá duro aí, travado de dor no pescoço. Vou pôr mais aqui embaixo, ó. Aí vai tratar, então, uma dor no pescoço que ele tenha, ou um torcicolo mesmo. Isso, um exemplo seria esse. Um torcicolo, uma dor no ombro, jogou uma bola na escola, trombou com alguém, né? Deu mau jeito, porque necessariamente a acupuntura ela não precisa ser utilizada só para aquela doença crônica.
né? Muitas vezes uma torção de tornozelo, você pode vir fazer 2, 3 sessões na semana e já resolve o problema. Uma torcicolo, que é um dia só que você acordou, né? Que você não tem um problema crônico de dor no pescoço, mas aquela torcicolo. Então liga, ó, acordei com torcicolo hoje, posso passar aí? E, né? Não precisa ser só casos crônicos. O máximo, né, pessoal? Então agora nós vamos para o próximo passo. Qual é, Lê? Então, e aí o passo principal que eu acho que todo acupunturista acaba utilizando, até inclusive em crianças bem pequenas, é aurículo, que é um microsistema que a gente também sempre utiliza em adulto, tá? Então a gente coloca os pontos que são relacionados na acupuntura, só que na região da orelha. Certo. Então também, o que eu quiser trabalhar, existem pontos relacionados com o corpo inteiro na região da orelha. Então, eu vou utilizar esse microsistema. No caso aqui, como nós não vamos utilizar a agulha, então eu vou colocar. Eu posso colocar semente, tá? Então aqui a semente é bem pequenininha, também não vai furar, não vai fazer... ela só vai pressionar a região. Né? Isso, então eu vou pôr aqui na orelha do Fernandinho. Vou sim dar uma apertadinha, pode ser que doa um pouquinho. Não doeu. Ele não chiou, tá imóvel, então não fez nada. Então, vou colocar aqui nas regiões que eu quero tratar, dou uma apertadinha. E agora aqui vou colocar uma outra que não é semente, que é esfera. São umas bolinhas bem pequenininhas que também posso utilizar. Já doeu um pouquinho mais. Agora ele fez cara feia. Ele fez uma caretinha. Mas... ó. Opa. E aí, dependendo do que eu quero tratar, então, eu vou colocando nas regiões da orelha dele. Certo, cada ponto para pegar alguma coisa do que ele tenha. Isso. Então, basicamente, um tratamento com criança seria isso. Então, primeiro o diagnóstico, o que é que ela tem, né? Como que nós vamos corrigir esse distúrbio. Depois, no segundo momento, nós então vamos fazer o tratamento aqui, né? No consultório, ou com a cromo. Se não for, se a criança conseguir ficar parada, quietinha, a gente usa a cromo, porque é 1 minutinho, 2 no máximo, em cada ponto, né? E a gente sempre pega 7, 8 pontos. Depois... se a criança deixar, permitir, colocamos algum outro material para reforçar. E para finalizar, e a criança ir embora, então, coloca na orelhinha dela, explica para ela não retirar durante a semana, que é isso que vai também fazer isso, o tratamento, que faz parte. E em 20 minutos estamos resolvidos nesse assunto, tratamento com acupuntura. Que legal, viu? O máximo, Lê, achei o máximo. E aí você também pode, tá falando pra mãe, dar um floral? Você pode receitar um floral. Isso. Também o que é muito usado em criança, por quê? Porque o floral, ele não é um medicamento, né? Ele vai trabalhar a parte emocional, ele vai trabalhar a nossa energia mais sutil, tá? O floral, ele não vai tratar a doença, ele vai tratar o doente, né? Então ele vai trabalhar toda essa parte, principalmente crianças que têm medo, têm problemas para aprender, problema de comportamento, a teimosia, a birra, crianças irritadas. Então o floral, ele acaba sendo um aliado muito grande. Então eu gosto muito de recomendar o floral, né? Fora que ele não tem contraindicação, nem de idade, nada. Você pode usar ele pelo tempo necessário, tá? Que a criança ficar naquele período. Não tem interação medicamentosa. Então, se a criança estiver fazendo o tratamento com o médico, tá com alergia, o médico deu um antialérgico, pode introduzir o floral. Então, o floral, ele é muito legal e ajuda muito mesmo. Então, os pais podem fazer uso também desse recurso. E lembrando que a acupuntura também em criança, assim,
como em adulto, ela nunca vai substituir o tratamento médico. Né? Em casos que a gente fala, em casos mais fáceis, ela vai resolver. O primeiro contato, sim, pode ser já direto na acupuntura, mas muito provavelmente, se o acupunturista sentir a necessidade de recomendar, olha, procure um médico, né? Porque isso já tá mais grave, tá crônico, nós sempre vamos recomendar. Mas a acupuntura pode ser utilizada, sim, junto com tratamento médico, com tratamento psicoterapêutico, não tem problema e é um aliado, sempre. A acupuntura é sempre uma aliada na nossa vida. O máximo. Eu também tô fazendo, tô adorando. Então, venha você também fazer acupuntura aqui com a Letícia Bácaro. Lê, muito obrigada mais uma vez. Adorei, adoro. E aí, o mês que vem a gente volta com uma outra matéria aqui com a acupuntura para vocês. Obrigada, Ká. Obrigada, Fer, viu? Não foi nada difícil. Nosso modelo, muito obrigada. E, pessoal, até a próxima. Beijo, pessoal!